E a notícia da semana foi o anúncio do CEO, fundador da Meta, Mark Zuckerberg. A partir de agora, as redes sociais, Facebook, Instagram, Threads, não vão mais utilizar o sistema de verificação dos fatos realizado por terceiros. Zuckerberg garantiu que as plataformas vão utilizar o modelo de notas da comunidade, um recurso que já tem sido adotado pelo X de Elon Musk. Em um vídeo muito propagado aí nas redes sociais, Zuckerberg garantiu que vai trabalhar em conjunto com o presidente eleito Donald Trump e que a mudança busca evitar cenários ruins. Na verdade, a gente tem até as imagens aqui das frases que ele falou para ficar bem claro. Zuckerberg diz que vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade semelhantes ao X e começando nos Estados Unidos. Isso significa que identificaremos menos conteúdos problemáticos, mas também reduziremos a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes. Em outro trecho, ele fala: agora nosso foco será em filtros para combater violações legais e de alta gravidade. Para casos de menor gravidade, iremos depender de denúncias antes de tomarmos qualquer ação. Em outro trecho, ele fala especificamente da questão política. Depois da primeira eleição de Trump, em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar sobre como fake news eram uma ameaça para a democracia. Tentamos de boa fé a endereçar essas preocupações sem nos tornarmos árbitros da verdade, mas os checadores de fatos são muito enviesados politicamente e destruíram mais a confiança das pessoas do que a criaram, especialmente nos Estados Unidos. Sobre essa decisão de Mark Zuckerberg, nós vamos conversar agora com um advogado especializado em direito digital, Luiz Augusto Durso. Durso, prazer recebê-lo aqui no Business. Durante a semana, muito foi falado sobre esse assunto, muito foi falado sobre a questão política, que evidentemente foi explícito, como a gente acabou de ver aqui no telão do Business. Mas tem um ponto que pouco foi falado na imprensa, tanto americana quanto na imprensa brasileira. E como a gente está num programa de negócio, evidentemente que eu vou levantar essa questão para você. Qual é o impacto para a empresa Meta, para os investidores da Meta, com essa decisão do dono Mark Zuckerberg? Bruno, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui em seu programa, esse programa tão importante aqui na Jovem Pan. Bom, a sua pergunta parece fácil, mas é super complexa, porque é difícil nós concluirmos como o mercado vai reagir em relação à mudança, não só da substituição dos checadores, dessas plataformas de checagem pela nota da comunidade, mas de todo o algoritmo. Mark Zuckerberg falou que o seu algoritmo identificará de maneira orgânica ou autônomo, de forma bem menos relevante ou bem menos assertiva, conteúdos ilegais. E aí nós poderemos ter, Bruno, a meu ver, dois possíveis caminhos. Ou a plataforma sai desgastada numa situação em que o mundo vai cobrar moderação de conteúdo e perguntar e questionar: Meta, o que você está fazendo para diminuir os crimes nas suas redes? Lembrando do histórico da Cambridge Analytica, aquele escândalo de 2016 que o Facebook foi muito afetado, perdeu 16 bilhões de dólares em valor de mercado naquela época. Então, o impacto foi muito grande do escândalo Cambridge Analytica, que era exatamente fake news nas eleições Trump versus Hillary. E o outro caminho seria a plataforma sair fortalecida. Por quê? Porque diferente do que aconteceu em 2016 e diferente do que aconteceu, por exemplo, ano passado aqui no Brasil, da briga de Elon Musk do X contra o Supremo Tribunal Federal, que a meu ver ele saiu mais desgastado, nesta vez, agora, eles têm o apoio de Donald Trump, que ganhou as eleições. Então, é uma tendência, mudanças que tem acontecido nos Estados Unidos, a maioria capitaneada ou apadrinhada por Donald Trump, que tem sido, me parece, abraçada, essas mudanças todas pelo mundo. Seja no modelo Milley, mudanças graves e drásticas lá na Argentina, seja no modelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, também existe sim a possibilidade
do Facebook, da Meta, sair fortalecido, principalmente, Bruno, com a sua parceria nova, aí, essa união aparente entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, uma vez que as duas figuras conglomeram agora importantes empresas não só nas redes sociais, mas no mundo. Mark Zuckerberg como uma figura que tem uma plataforma Meta que tem quase metade da população do mundo conectada, e Elon Musk, uma das figuras mais ricas do mundo, com empresas também muito importantes como a Tesla, SpaceX, Starlink e o próprio X. Então pode ser que Mark Zuckerberg ganhe nessa história também. Não, e a gente está falando de uma rede social que tem mais de 2 bilhões de usuários, que é o caso do Instagram, por exemplo, né? Só no Brasil, estima-se que, eu acho que esse número é até divulgado, estima-se que são 115 milhões de usuários, ou seja, a gente está falando de muita influência. Durso, a partir de agora, então, quando ele fala que cancelou os checadores de fatos, e ele fala, é declarado isso, né? Que ele fala que os checadores de fatos, pelo menos da Meta, eram enviesados politicamente. A partir de agora, com essa substituição, como é que vai funcionar mesmo, na prática, a moderação? Ou não terá? Porque ele fala das notas de comunidade que tem no X, do Musk. Na Meta ficou claro como é que vai funcionar isso? Ou talvez vai ter pouco, porque ele fala das notas da comunidade, que os usuários vão ter o poder de denunciar, e aí a empresa, dependendo do conteúdo, pode agir. Como é que vai funcionar, Durso? Bruno, para mim ficou muito clara a manifestação do Mark Zuckerberg e como isso deve funcionar. Primeiro, com relação à moderação de conteúdo, que seriam os algoritmos identificando conteúdos ilícitos, fake news, etc. Ou as pessoas denunciando e o próprio algoritmo agindo, isso deve diminuir muito. Então, a interação de maneira automática para a moderação de conteúdo, ela deve regredir. Com relação ao conteúdo que antes era avaliado por uma empresa externa, que diz Mark Zuckerberg que são todas enviesadas, etc., isso agora não existirá mais. E o conteúdo que houver qualquer tipo de contestação sobre a sua veracidade, quem fará o comentário que é antagonista, que é opositor, é o próprio usuário. Alguns usuários têm algum tipo de benefício para fazer esse tipo de comentário e depois a própria plataforma, por outros usuários, vai validando essa contestação. É um modelo que existe no X, mas do ponto de vista empresarial, eu não sei se ajuda muito, Bruno. Por quê? Porque no X, até anúncios patrocinados têm direito a ter a nota da comunidade. Então, o indivíduo pode ter, num impulsionamento que ele faz para a sua empresa, e ali ele está divulgando uma grande promoção, bons preços, bons negócios, uma nota da comunidade que conteste o próprio impulsionamento. Isso existe no X. Eu não sei se na Meta será possível contestar a publicação de impulsionamento, mas para os empresários, a depender de como isso acontecerá, pode ser ruim também. Porque imagina que uma conta de uma pessoa jurídica, de uma empresa que faz divulgação de seus produtos, tenha notas da comunidade dizendo que o seu produto não funciona tão bem, dizendo que aquela promessa é falsa. Então tem também um impacto muito grande do ponto de vista empresarial, do modelo que era utilizado, porque essas plataformas são muito utilizadas para marketing digital, porque agora, além do conteúdo ilícito permanecer de maneira mais constante presente, além de não termos plataformas de checagem e só nota da comunidade, que faz com que o conteúdo mentiroso permaneça no ar, porque ele só vai anexar a resposta, mas não tira do ar na maioria dos casos, nós teremos também esse impacto do ponto de vista empresarial. A notícia eu não vejo com bons olhos, tá, Bruno? Adiantando a minha opinião. Eu gostaria que Mark Zuckerberg procurasse outras opções, às vezes até um modelo misto de notas da comunidade, mas manter plataformas profissionais de checagem. Uma equipe de checagem, né? Muito rapidamente, exato. Durso, você como advogado, vai mudar muito em questão de direito, como era e como vai ser a partir de agora, sem essa equipe aí de checadores de fatos? Olha, Bruno, nos Estados Unidos começa a se aplicar o modelo e isso deve expandir para o mundo. Quando chegar no Brasil, eu entendo que juridicamente falando nós teremos quase como uma guerra.
porque o Ministério Público Federal já nessa semana intimou a Meta para esclarecer quais serão as mudanças e se chegarão ao Brasil. Nós temos o próprio presidente Lula, figuras da política, os ministros do Supremo se manifestando, também o próprio Alexandre de Moraes. Então, problemas jurídicos existirão, porque o Brasil vai dizer e cobrar da plataforma a questão de que, diminuindo moderação, é possível que se tenham mais crimes nessa plataforma, e isso vai incomodar uma questão, uma tendência que nós estamos vivendo no Brasil, que é a questão das plataformas comprovarem, inclusive, que tem programas bastante eficientes de remoção de conteúdo ilícito e de combate às fake news. Eles vão mudar esse comportamento. E talvez aí só a única figura que possa salvar para que se tenha um apoio muito grande é Donald Trump, que vai usar sua influência geopolítica mundial para pressionar a União Europeia, para pressionar a Austrália, o próprio Brasil, a dizer, olha, nós não iremos aceitar leis que nós não concordemos. E aí nós temos um debate jurídico também interessante, até da autonomia e soberania desses países. Durso, eu acho que só está começando essa história. Teremos muito assunto pelos próximos tempos em relação a conteúdo, moderação de conteúdo, plataforma, rede social, e você vai estar sempre convidado para participar aqui no Business. Nós conversamos com o advogado Luiz Augusto Durso. Obrigado pela participação aqui no Business. Muito obrigado e um abraço a todos. E o Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.